Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 11. Texto que nos conta a história da ressurreição de Lázaro, amigo do Senhor Jesus, pessoa íntima do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe os discípulos: Senhor, se dorme, estará a salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Glória a Deus. Versículo 34. E perguntou Jesus: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai,
graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Glória a Jesus. Desatai-o e deixai-o ir. Eu gostaria de pontuar com vocês algumas coisas nessa noite, que a palavra de Deus nos revela e que são muito importantes para nós, para a nossa fé, a partir dessa narrativa de João sobre a ressurreição de Lázaro. A primeira coisa, preste atenção, a primeira coisa que o texto deixa muito claro para nós, e nós não podemos perder isso de vista, é que o Senhor Jesus amava profundamente essa família. Nós vemos aqui no versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Eles eram pessoas da intimidade de Jesus. A casa de Lázaro, Marta e Maria era como se fosse uma casa do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando vinha das regiões da Galileia, encaminhando-se para Jerusalém, quase sempre ele ficava na casa desses irmãos, na casa de Lázaro, de Marta e de Maria. E o texto diz que esta Maria, irmã de Lázaro, é aquela mesma que ungiu com bálsamo os pés do Senhor. Ou seja, então era uma família do círculo íntimo, da amizade, do carinho e principalmente do amor do Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto que eu gostaria que ficasse muito claro para nós é que essa família, ela era amada pelo Senhor Jesus. Amém? Mas entendendo isso, nós precisamos entender outra coisa, que mesmo as famílias que são profundamente amadas pelo Senhor Jesus também passam por adversidades. Mesmo sendo profundamente amados pelo Senhor Jesus, eles estão aqui agora diante de uma situação muito difícil, que é uma enfermidade. Nós poderíamos ser tentados a imaginar, ora, se Jesus ama tanto essa família, se essa família acolhia Jesus tantas vezes, e está escrito que eram amigos de Jesus, e Marta manda a carta, manda o recado: mestre, está enfermo aquele a quem tu amas. Nós poderíamos ser tentados a imaginar que aquelas pessoas que são amadas de Deus, que aquelas pessoas que são amadas do Senhor Jesus, que elas nunca vão passar por dificuldades. É um erro, é um engano. Isso não é verdade. O próprio Senhor Jesus, ele deixou muito claro que esse mundo é um lugar de aflições, que infelizmente nós passamos por aflições nesse mundo, que todos nós indistintamente, mesmo sendo profundamente amados pelo Senhor Jesus, nós também passamos por dificuldades e passamos por adversidades. Amém? Então, quando a adversidade bater à nossa porta, quando nós formos alcançados por alguma coisa que a gente jamais gostaria que acontecesse, que nem nos nossos pesadelos nós gostaríamos que isso acontecesse, se isso vier a acontecer na realidade, nunca, jamais podemos duvidar do amor do Senhor Jesus por nós. Ele nos ama independentemente da situação, independentemente das circunstâncias. O Senhor Jesus nos ama e deu prova do seu grande amor por nós. A maior prova do grande amor de Jesus por nós é que ele morreu por nós numa cruz do Calvário. Amém? Então, primeiro ponto,
mesmo aquelas pessoas que são profundamente amadas pelo Senhor Jesus, elas também passam por situações difíceis. E algumas vezes passam por portas muito apertadas. E algumas vezes passam por caminhos muito estreitos. Mas isso não significa que não são amadas pelo Senhor Jesus. E tampouco significa que o Senhor Jesus também não se importa, porque Ele se importa. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que alguns dias passados, num desses domingos, quando nós pregamos daquele milagre de Jesus, que o Senhor Jesus anda sobre as águas, nós nos perguntamos aqui por que Jesus veio ter com os discípulos na última vigília da noite. Jesus coloca eles dentro do barco e manda que eles atravessem o mar por volta de 5 horas da tarde. E quando eles entram no barco e começam a remar para fazer a travessia margeando o mar, começa uma grande tempestade e eles começam a remar. Começam a remar na expectativa de que, à medida que remassem, eles pudessem sair daquela tempestade, mas o vento e o mar lhes eram contrários. O vento não estava cooperando, o mar não estava cooperando. E por mais que eles lutassem, por mais que remassem, mais levados para o fundo, para o meio do mar, eles eram. E o texto diz que Jesus estava lá sobre a montanha e do alto Jesus estava vendo tudo o que estava acontecendo com eles. Ou seja, Jesus nos ama, Jesus se importa conosco e Jesus vê todas as tempestades e tribulações que nós, às vezes, precisamos e passamos por esse mundo. Todos nós, indistintamente, meus queridos irmãos, pelo simples fato de estarmos nesse mundo, nós passamos por lutas, por dificuldades e por tribulações. E nesses momentos das adversidades, nós podemos ser tentados a perguntar: onde é que está o Senhor? Será que o Senhor me ama mesmo? Se o Senhor me ama, por que Ele está permitindo que eu passe por essa situação? Mas Jesus está do alto da montanha, está vendo os discípulos passando por uma tremenda dificuldade, não está indiferente, Jesus está orando, e na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus, na hora de Deus, Jesus vem em socorro dos discípulos. Aí nós aprendemos então que existe a hora de Deus, existe o tempo de Deus para todas as coisas, e que infelizmente nem sempre o nosso tempo está perfeitamente ajustado com o tempo de Deus. Quem dera que nós tivéssemos a maturidade espiritual, a visão espiritual, para poder enxergar as coisas da forma como Deus enxerga. Nós caminhamos para isso, devemos caminhar, crescer, amadurecer, interpretar as coisas da forma como Deus interpreta, ver as coisas como Deus vê, acertar o nosso tempo com o tempo de Deus, acertar a nossa hora com a hora de Deus, mas nem sempre, na maioria das vezes, nós temos maturidade suficiente para fazer isso. Os discípulos começaram a ficar apavorados, remando, e quanto mais remavam, mais a coisa desandava. E por que Jesus não vem imediatamente em socorro deles? E só vem na última vigília da noite? Porque Ele é o Senhor do tempo.
Ele tem o governo de todas as coisas, Ele enxerga coisas que nós não enxergamos, Ele percebe coisas que nós não percebemos, então Ele sabe a hora exata, o momento exato de intervir, e quando Ele interfere, traz alegria, traz gozo para o nosso coração, mas nem sempre Ele age e interfere na hora que nós queremos. Por quê? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Senhor. A vontade dEle é que é boa, perfeita e agradável. Então nós estamos lendo aqui essa história de Lázaro, que é amigo de Jesus, cuja família é profundamente amada por Jesus, e esse amigo de Jesus, amado por Jesus, contrai uma enfermidade, cai enfermo, e é uma enfermidade mortal. E as irmãs, se apercebendo que o seu ente querido está enfermo, mortalmente enfermo, mandam um recado para Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Senhor, está enfermo teu amigo. E Jesus recebeu o recado. Só que Jesus não vem de imediato. Jesus espera mais 2 dias. Eu fico pensando nesse recado que as irmãs mandam para Jesus. Para mim é a figura da oração, né? Você faz a oração, envia o seu recado, manda o seu pedido para Jesus, e às vezes você gostaria e queria que Jesus intervisse imediatamente, solucionasse rapidamente, já que Ele tem todo o poder e toda a autoridade, mas não é assim. Ele é Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele sabe a melhor hora, Ele sabe o melhor momento, e o principal de tudo, Jesus age sempre de modo que o nome de Deus seja glorificado. Jesus age e reage em função dos propósitos de Deus, da vontade de Deus e da glória de Deus. É assim que Jesus age. A demora de Jesus é porque Jesus não anda pelo nosso tempo. Nós não mandamos em Jesus. Nós não ordenamos nada a Jesus. Ele é o Senhor. O tempo é dele. A hora é dele. A vontade é dele. Ele age quando ele quer, na hora que ele quiser, da forma que ele achar melhor, porque ele é que é Deus. Então, a demora de Jesus é uma demonstração clara para nós, e eu insisto nesse ponto: Jesus não anda segundo o nosso tempo. O tempo de Jesus não é o nosso tempo cronos. O tempo de Jesus é o tempo de Deus, é o kairós de Deus. Ele é que é Deus. Nós entramos debaixo da sua vontade. E Jesus, então, recebe essa mensagem das irmãs. É uma mensagem forte, é uma mensagem constrangedora. Está enfermo aquele que o Senhor ama. Está enfermo aquele por quem o Senhor tem grande amizade. E Jesus, então, recebe essa notícia e diz: esta enfermidade é para a glória de Deus. Deus vai usar essa enfermidade para glorificar o seu nome. Mas não é com todas as pessoas que Deus pode fazer isso. Deus não goza dessa liberdade, dessa confiança com todos os crentes. Jesus está dizendo: olha, Lázaro ficou doente, Lázaro está enfermo, e essa enfermidade do Lázaro é para glorificar a Deus. Ou seja, uma coisa extremamente ruim, uma coisa extremamente difícil, dolorosa, mas que Deus está permitindo para que o seu nome seja glorificado através da vida do Lázaro, através da vida daquelas irmãs, através daquela adversidade.
Mas a maioria de nós, como eu estou dizendo, que temos uma dificuldade enorme para aceitar a vontade de Deus, para entender o tempo de Deus, porque somos carnais, não crescemos, não amadurecemos espiritualmente, não vemos as coisas da forma como Deus vê, não reagimos da forma como Deus gostaria que reagíssemos, mas temos uma visão limitada, não conseguimos enxergar como Deus enxerga. Nós também, a maioria de nós, Deus não pode contar com isso. Deus não pode permitir, muitas vezes, uma adversidade na nossa vida, mesmo que seja para glorificar o seu nome. O Senhor permitiu que o Lázaro adoecesse. E o Senhor disse: essa enfermidade é para a glória de Deus. Mais uma vez, o Filho de Deus vai ser glorificado através dessa enfermidade. Mas proponha isso para quem quer que seja. Proponha aquilo que Deus propôs para Jó. Eu vou tirar todos os bens do Jó, e o meu nome vai ser glorificado através do Jó. Pensa nisso. O Senhor chegando para você e dizendo: olha, eu vou tirar tudo que você adquiriu. Eu vou arrancar tudo que você conquistou durante os seus anos com seu esforço. Mas fica tranquilo, eu vou fazer isso para o meu nome ser glorificado, tá bom? A gente vai dizer: pelo amor de Deus, Senhor, glorifica o teu nome do outro jeito, mas não tira os meus bens, não. E quando o Senhor então chega para Jó e permite que Jó fique enfermo, a saúde de Jó é atacada, a saúde de Jó é completamente retirada, e Deus, numa meta-história, numa visão que o Jó não conseguia enxergar, Deus estava usando aquela situação para glorificar e exaltar o seu nome. Mas a maioria de nós não enxergamos assim. Então, Lázaro está enfermo, Lázaro é amado por Jesus, Jesus se importa com Lázaro, mas Deus está usando aquela situação difícil, aquela situação adversa, para que o seu nome seja exaltado e o seu nome seja glorificado através daquela situação. Um crente em Jesus, um crente maduro, que confia no Senhor de todo o coração, que fez da sua vida um instrumento da glória de Deus, quando a adversidade bate à sua porta, quando a dificuldade o assalta, a sua expressão deveria ser como a de Jó, a sua expressão deveria ser como de muitos outros homens de Deus. Senhor, a minha vida te pertence. Tudo que eu tenho e sou depende do Senhor. Então faça como o Senhor quiser, da forma como o Senhor achar melhor. Mas é duro fazer isso, não é? É muito difícil. Mas quando nós crescemos espiritualmente e somos maduros e não meninos espirituais, nós permitimos que Deus interfira na nossa vida, de modo que o seu nome venha a ser glorificado e exaltado. Isso tem uma distância enorme desse evangelho que nós temos ouvido nos dias atuais. O evangelho que nós temos ouvido é um evangelho que faz de Deus o nosso servo. Que Deus faz todas as coisas para nos honrar, para nos exaltar, e para que nós sejamos glorificados, e para que nós nos alegremos. E nos esquecemos de que Ele é que é Deus, Ele é que é o Senhor. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor dos nossos dias, de todos os nossos dias, de quantos dias Ele quiser que nós vivamos aqui na terra, depende dEle e da vontade dEle. Então o Senhor Jesus recebe a notícia da enfermidade de Lázaro e fica mais 2 dias, tempo suficiente para que o Lázaro morresse. E o Lázaro morreu. A enfermidade era realmente muito grave.
E quando Jesus, então, decide ir para Betânia, perto de Jerusalém, e comunica com os discípulos, olha, vamos voltar para Judeia, o nosso amigo Lázaro dormiu. E os discípulos, assim, tão lerdos espiritualmente, tão sem entendimento espiritual, ô senhor, mas se ele está dormindo, ele está descansando, ele está bem, o que nós vamos fazer lá? Os judeus queriam meter pedra na gente. Aí Jesus disse, ô nécios, tardos de entendimento, ele morreu, o Lázaro está morto. Mas vamos lá. Morto já havia 4 dias. Eram 2 dias de viagem. Jesus demora 2 dias de viagem. Quando chega, o Lázaro já está sepultado, havia 4 dias. Da perspectiva humana, do entendimento humano, da compreensão humana, já tinha acabado. Elas achavam que enquanto Lázaro estivesse respirando, tinha solução. Elas achavam que a morte era tão forte e tão poderosa que quando ele parasse de respirar, tudo tinha acabado. E ele parou de respirar. E ele foi sepultado. Já foi embalsamado. Já colocaram os panos, embalsamaram, colocaram no sepulcro, já está dentro do sepulcro, já tem 4 dias de morto, já fede, já está no estado de decomposição. E quando Jesus chega, aquelas irmãs dizem, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E Jesus diz, olha, creia, confie, creia, porque se creres, verás a glória de Deus. O teu irmão vai ressurgir. Eu sei, Senhor, que ele vai ressurgir na ressurreição dos mortos, lá num futuro longínquo, num futuro distante. Eu sou a ressurreição e a vida. Está aqui com você, Marta, aquele que é a ressurreição e a vida, que tem poder, autoridade e domínio sobre a morte. Só te peço uma coisa, creia, confie de todo o seu coração. Meus queridos irmãos, a Bíblia não nos engana em relação à morte. A morte, ela é realmente extremamente dolorosa. Não existe um lar que tenha sido visitado por essa intrusa que é a morte, que não sangra, que não chora, que não dói, que não rasga o coração. A morte machuca, a morte rasga, a morte faz chorar, a morte causa dor, mas a morte, para aquele que crê no Senhor Jesus, não é o fim e a morte não tem a palavra final. Amém? Todos nós, certamente um dia a encararemos face a face. Todos nós. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas todos nós um dia vamos encarar a morte. E eu não sei se felizmente ou infelizmente nós não sabemos o dia e a hora. Estamos todos nós numa fila. E nenhum de nós tem a senha. Não sabe qual é a sua posição nessa fila. Quantos de nós já fomos extremamente surpreendidos? Achamos que aquele velhinho, carcomido pelos anos, cheio de dores, vai partir primeiro. E de repente é um filho que parte, e o velho está lá forte, fazendo hora extra, como a gente diz, né? Ninguém sabe a posição dele nessa fila.
Todos nós sabemos que por causa do pecado, como salário do pecado, nós recebemos como salário do pecado, por termos nascido de pais pecadores e por sermos pecadores, o salário, a sentença que pesa sobre nós por causa do pecado é a morte. E todas as vezes que eu penso nisso, eu me lembro de uma família que nós começamos a visitar aqui em Nerópolis, nossos irmãos em Cristo, a Nara, e a mãe dela estava com câncer, um câncer nos ossos que fazia mais de 25 anos. A senhora, se ela desse um espirro, ela quebrava algum osso. Na cama, já completamente tomada por aquele câncer, já de 25 anos, sofrendo dores, e todo mundo ali naquela expectativa, ela vai a qualquer momento. O pai forte, saudável, trabalhando, como diz o jargão popular, um coco de saudável. E numa dessas nossas visitas, eu perguntei como é que estava a mãe. Ela disse, pastor, está muito mal, eu acho que ela não passa dessa semana. Meu pai já foi na funerária, já encomendou o caixão, já foi no cemitério, já comprou o espaço, está tudo preparado para ela morrer. Aí um dia de madrugada o telefone toca, e eu, assim com sono, atendi o telefone, era a Nara. Pastor, aqui é a Nara. Eu falei, foi sua mãe, Nara? Sua mãe faleceu? Ela disse, não, pastor, foi meu pai. Eu quase caí de costas. Mal sabia ele que estava comprando o caixão para ele mesmo. Mal sabia ele que estava comprando o espaço no cemitério, achando que ia sepultar a esposa, mas ela o sepultou. Porque a morte paira sobre nós, e nenhum de nós sabemos qual é o nosso lugar nessa fileira. Mas para que ninguém saia daqui deprimido nessa noite, né? Tá certo? Poxa, pastor, mas que notícia desagradável, né? Eu venho aqui no culto à noite, canto a Deus, celebro ao Senhor, e o Senhor me fala um negócio desse, que eu estou numa fila aí, não sei o meu lugar. Para ninguém sair daqui deprimido, nós temos essa palavra linda, extraordinária de Jesus, né? Ô Marta, teu irmão vai ressurgir. Eu sei, Senhor, vai ressurgir na ressurreição do último dia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você consegue entender essa palavra de Jesus? O que Jesus está dizendo é assim: só tem duas maneiras desse ser humano morrer. Ou ele morre em Cristo, ou ele morre sem Cristo. Aquele que morre em Cristo, que morre com Cristo, que morre no Senhor, a morte é uma porta que se abre para a verdadeira vida. Para uma vida que a gente nem sequer consegue imaginar. Nós temos alguns momentos e lampejos de uma alegria celestial quando estamos na presença de Deus. Em alguns momentos de oração, nem sempre, né? Mas alguns momentos de comunhão com Deus, acontece aquilo que nós chamamos de epifania. Parece que os céus nos envolvem, a graça de Deus nos abraça e o coração transborda de alegria. Alguns sorriem, outros choram, outros gritam, mas é um momento assim tão celestial que nada nesse mundo se compara a essa alegria, que são lampejos. Mas quando essa porta se abrir, nós passaremos para a verdadeira vida, para a vida verdadeira que está em Jesus Cristo. Esses dias nós estávamos lá, o Íris, né? Está aqui o Íris, o Carlinhos, nós fomos lá na fazenda do pai da Wagner, o sogro do Carlinhos, e ele, um senhor ali da fazenda, mas muito sábio, muito perspicaz, seu Valentino, não é isso, Iris? Aí estamos sentados lá e vira para mim e fala assim: ô pastor,
Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei, pois não. Eu estou olhando aqui essas pastagens tão lindas, olho para essas vacas lisinhas, gordas, tudo tão bonito. Eu queria que o meu céu fosse aqui. Tem alguma coisa melhor do que isso aqui? Eu falei, eu não imagino, senhor. Né? O que está reservado para aquele que está em Jesus, para aquele que anda com Jesus, para aquele que crê em Jesus e que faz de Jesus a sua esperança de vida, o que está reservado para ele nem se compara com essas pastagens. O que está reservado para ele não dá nem para comparar com os melhores momentos dessas florestas, dessa passagem, desses cantos de pasto que o senhor está falando, dessas vacas bonitas, gordas, nem se compara. Mas o que eu vou ficar fazendo lá no céu? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu vou ficar uma eternidade lá no céu fazendo o quê, afinal de contas? Ou falta de entendimento. Esse tempo cronos só acontece aqui para nós. Nessa dimensão celestial, não tem essa contabilidade de tempo, é tudo um eterno presente. Amém? É um eterno presente. Não tem ontem, hoje, amanhã, já estou cansado. Não, é um eterno presente. Um eterno presente na alegria da presença de Deus. Então, embora pese sobre cada um de nós a sentença da morte de todos nós que estamos nessa fila, que estamos nessa fileira, quem tem o Senhor Jesus, quem crê no Senhor Jesus, já passou da morte para a vida. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou, e quem está em Jesus desfruta dessa mesma vitória do Senhor Jesus. Portanto, quem está em Jesus passou da morte para a vida, já não tem mais condenação, só tem para ele a vida e a vida eterna com Deus, no eterno presente, na presença de Deus para sempre. E para mostrar que Jesus tem esse poder e essa autoridade, que Ele é a ressurreição e a vida, tira essa pedra da boca do túmulo e Jesus grita, Lázaro, vem para fora. E aquele que estivera morto sai, todo enlinhado ali, todo revestido de panos, mas sai, porque Jesus tem autoridade, domínio e poder sobre a morte. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus é o único que venceu a morte. O Senhor Jesus é o único que tem domínio, poder e autoridade sobre a morte. E o Senhor Jesus que tem esse poder e essa autoridade, que ordena aquele morto de 4 dias, que se levante dentre os mortos e volte para a vida. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Quem crê nele, quem está nele, já passou da morte para a vida. É isso que ele está dizendo. Dos 7 milagres que João, o evangelista João, vai narrando, esse milagre, ele chega no apogeu dos milagres de Jesus. Jesus começa transformando água em vinho, curando o filho do oficial do rei, levantando aquele paralítico de 38 anos, multiplicando pães, andando sobre as águas, curando um cego de nascença, e agora aqui mostrando, eu tenho domínio, autoridade sobre a morte. Jesus tem domínio, autoridade sobre a morte. Ele é a esperança da vida, Ele é a esperança da vida eterna, Ele é a esperança certa da ressurreição dentre os mortos. Amém?
O que estivera morto reviveu, numa prova cabal do poder e da autoridade do Senhor Jesus sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Mas os homens de Deus sempre entenderam isso. As pessoas que creem em Deus e que andam com Deus sempre entenderam que Deus tem o domínio, o poder, a autoridade sobre todas as coisas, e Jesus é Deus. É por isso que um dia o Senhor leva o profeta Ezequiel diante de um vale de ossos secos. Eram ossos para todos os lados. E o Senhor vira para o profeta e pergunta: Ezequiel, porventura poderão esses ossos reviverem? E qual foi a resposta de Ezequiel? Tu o sabes, Senhor. Quem sabe se eles vão reviver ou não é o Senhor. Tu tens todo o poder e toda a autoridade. É verdade, Ezequiel. Então profetiza sobre esse vale de ossos secos, dizendo que venha sobre eles carne, que venha sobre eles o Espírito. E de repente ossos começam a se mover, bater ossos com os ossos, cabeça se ajuntando com espinha, troncos, membros se ajuntando, e de repente aquela multidão de ossos secos se transforma num grande exército de pessoas viventes, porque Deus tem poder e autoridade sobre a morte. Senhor, vem logo, porque o teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. E é uma enfermidade mortal. Jesus não é dominado por esse tempo nosso. Jesus age de acordo com o tempo de Deus e de acordo com a vontade de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Todos nós somos sustentados por essa graça. Todos nós vivemos nessa confiança. Mas a certeza que nós temos é que se estamos em Jesus, se cremos em Jesus de todo o nosso coração, não precisamos viver com medo e apavorados pela morte, gente. Amém? Quem tem Jesus, quem crê em Jesus, já passou da morte para a vida. É óbvio, é bom dizer também que se eu ver aqui um crente, alguém dizendo: ah, pastor, vamos morrer, quero morrer. Opa, você está doente. Seu problema é um problema de psiquiatra, você está com um grande problema. Porque para nós, que estamos em Jesus, nós já estamos vivendo essa vida de Jesus. Ela já borbulha em nós. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas borbulharão do seu interior. Então, eu não vou começar a viver a vida eterna com Deus só depois que eu morrer, não, já estou vivendo agora. E essa passagem, para mim, não é nenhuma surpresa. É como disse o pastor Russell Shedd, já nos seus últimos dias, ali enfermo, na maca, e o pessoal perguntando para ele, dizendo: eu já estou me desmamando desse mundo. Eu já estou saindo desse mundo para entrar na vida eterna que o Senhor tem preparado para os seus. É assim, irmãos. Nós somos pela vida, nós amamos a vida, porque temos Jesus nela. A nossa vida tem razão de existir. Nós temos razão de viver, que é o Senhor Jesus. Então a morte não me pega de surpresa, porque eu já estou em Jesus, eu já vivo pela fé no Senhor Jesus. E sei também que qualquer adversidade que me sobrevier, ela passará primeiro pelo meu Senhor. E que o Senhor está vendo, e que o Senhor tem o controle do tempo e de todas as coisas. E se chegou o tempo de eu ser recolhido, aleluia, glória a Deus. Paulo diz que é melhor estar com o Senhor. Estar com o Senhor é lucro. É muito melhor do que estar aqui. Então, essa ressurreição de Lázaro nos aponta
para Jesus como a única esperança da ressurreição e da vida eterna. Amém? Você pode não saber qual é o seu lugar na fila, e não sabe. Mas uma coisa você pode saber: você está em Cristo? Você está em Jesus? Você fez de Jesus a esperança da sua vida? Porque quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem faz de Jesus a razão da sua vida, se sobrepõe e nele, e por meio dele, vence a morte. Amém? Vamos orar?